dia. Eu não sou nada ilustre, todos nós somos iguais. E eu sou um abençoado que já viveu. Esse mês estou completando, aliás, em dezembro, 87 anos. E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar pregando e encontrando essas crianças que viraram agora pertencentes à família pastoral. Bênçãos a todos os queridos irmãos de Vila Formosa. Vocês são formosos. Pastor, a Vila Formosa é a igreja mais formosa do Brasil, entendeu? É verdade, é verdade. O senhor já chegou a ir à nossa igreja? Há uns 7 anos, 8 anos, muito tempo. No tempo que o pastor Jonas Pinho era pastor aí ainda. Eu fui pregar e, quando eu cheguei, o pastor Jonas pegou na mão da minha mulher e disse: vai pregar noutra igreja. E ela pregou sem esboço, sem preparação assim escrita, mas eu soube que ela fez um lindo sermão. Eu quero apresentar a Nájila aqui para vocês. A pastora Nájila, a Mariane, nos conheceu quando a gente estava visitando o NASP. Que privilégio! Olha que linda, com 85. Beleza! Parabéns! Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, irmã Nájila. É um prazer reencontrá-la, viu? Conheci a senhora quando fazia faculdade de nutrição lá no colégio. Eu trabalhava junto com a professora Dete Santelli lá no colégio. Isso mesmo, querida. É um prazer reencontrá-la, viu? Que lembrança boa a gente tem daquele tempo. A senhora, assim, sempre muito lúcida, sempre muito dedicada à obra de Deus. Muito obrigada, viu, pelo terem aceito o convite do nosso amigo Toninho. Muito obrigada mesmo. É nosso privilégio, viu, querida? Um abraço para o pastor Álvaro e para todos os irmãos. Obrigada. Pastor Assad Bechara, o momento agora é do senhor. O senhor fique à vontade e se sinta em nossas casas, viu, pastor Bechara? Obrigado, querida. Você e irmã Nájila também. Muito obrigada, querida. Eu desejo saudar os irmãos com todo carinho e com todo amor. Hoje eu vou contar uma experiência de uma pregação que eu fiz no Dia da Mulher, esse ano, antes da pandemia. Nós estávamos pregando no Dia da Mulher, era a véspera do Dia da Mulher, foi no dia 7 de março. O terror da pandemia ainda não assustava ninguém. E eu contei a experiência na meditação de uma mulher da Palavra de Deus, chamada Ana, que ela estava muito aflita, porque desprezada por não maternar uma criança. Naquele tempo era uma tristeza muito grande, profunda, um complexo. E uma jovem senhora, muito linda, ela chegou para Nájila e disse assim: eu quero esse livro porque eu não estou engravidando e eu quero fazer o mesmo pedido que a Ana fez. E o livro está aqui, eu acho que está aqui pertinho de mim, queria mostrar. Foi esse livro aqui. E a pessoa que pediu o livro e ia começar a ler se chama Jéssica. E eu queria que vocês mostrassem. Anteriormente tinha umas fotos da dedicatória que a Nájila fez para ela, e depois aconteceu, ela foi agraciada com esse nenê. Se de repente a Jéssica conseguir,
aparecer, até nós mostramos a Jéssica. Mas ela disse assim, muito obrigada pelo carinho de vocês. Não vamos nos esquecer aquele dia na igreja de Moema, as palavras de fé e amor de vocês, e aquele livro de Ana que me ajudou muito em oração. E recebemos um lindo milagre de Deus. Uma bênção, como Deus é misericordioso e compassivo. E aí está ela com o nenezinho, parece que está sorrindo, não é, Nájila? Olha que coisa maravilhosa, a resposta de Deus. E a Nájila pôs na dedicatória o seguinte, aí o paizão, com a maior alegria, a Nájila pôs na dedicatória do livro, diz, tenha fé e nos avise a hora que Deus responder. E Deus respondeu essa oração. Eu agradeço a Mariane por mostrar essas fotos. Eu não sei se a Jéssica está presente, mas, de repente, ela pode até entrar para dar o seu testemunho de alegria. Irmãos queridos, o Toninho me pediu também que eu mostrasse um vídeo dos braços do pai. Eu não sei se a Mariane vai conseguir achar. Se não conseguir agora, a gente põe no final. Tá tudo certo já. Então, pode pôr, por gentileza. Se hoje as coisas não estão boas para você e sente um vazio, se está em uma encruzilhada e não sabe exatamente aonde vai chegar, se incertezas, suspeitas ou ressentimentos estão tirando a sua tranquilidade, se as batalhas da vida viraram rotina e você está aí cansado, exausto de tanto lutar, se não restaram alternativas para manter a honra e agora você entendeu que não dá mais para esperar, experimente voltar os olhares para cima. Atrás de uma nuvem escura está um céu de límpido azul. Acima dessas nuvens densas, com certeza, está o amor de um pai que não se esqueceu de você. Abra os olhos. Imagine-se descansando em seu poder. Procure senti-lo aí bem perto. Receba aí mesmo, dentro de você, o seu amor maravilhoso, a sua bênção, o seu perdão, a sua paz. Nós temos um Deus que não nos abandona nesses momentos difíceis que nós atravessamos. Durante a pandemia, só se fala nos perigos, nos cuidados, nas precauções, na imunidade. Mas nós temos que pensar que nós pertencemos a um Deus maravilhoso que é capaz de fazer uma reversão da situação e nos dar momentos de lampejos de esperança, de confiança e fé no Senhor. Eu vou elaborar um pouquinho a respeito disso, mais para o final dessa rápida meditação. Mas é o plano, sempre foi o plano de Satanás atrapalhar a nossa vida, nos tirar da rota da vida que Jesus comprou para nós, com um grande sacrifício. E nós temos que acreditar que Deus vai reverter qualquer situação desagradável,
complicada que nós estejamos vivenciando, especialmente nesse ano de 2020. Quando o patriarca José, que estava escolhido por Deus para ser uma bênção nos tempos patriarcais, Satanás quis atrapalhar a vida de José, quis neutralizar e conseguiu arquitetar um plano para deixar José num país pagão, imaginando... Eu acabei com José, não tenho... Satanás estava contente com essa situação. Agora, Deus não se deixa vencer pelo inimigo. Deus reverte aquela situação. As complicações para José foram adicionadas. José foi apontado como um transgressor do 7º mandamento. Ele era inocente, foi preso, passou por privações. Deus é capaz de reverter. De repente, quando ninguém mais esperava, nem José, que confiava em Deus, esperava qualquer resultado, ele se torna o primeiro homem do Egito depois de Faraó. E salvou a sua família, salvou o povo de Deus, e foi uma grande bênção. Deus reverte a desgraça em graça, transforma a tristeza em alegria, o problema em solução. Mas assim o inimigo, por exemplo, com Moisés. Quando Satanás viu que Moisés estava sendo escolhido como libertador do povo de Deus, que estava há 430 anos como escravos no Egito, Faraó, que não se lembrava de José, oprimia o povo de Deus. Quando Satanás viu que Deus estava preparando Moisés, houve aquele genocídio, infanticídio terrível. Todos os meninos foram mortos, jogados no rio. Joquebede obedeceu, jogou no rio, mas com a esperança de que Deus ia reverter aquela situação. E Deus coloca Moisés dentro do palácio, preparando-o para ser um libertador. Mas o inimigo não gostou, arquitetou um plano para Moisés se precipitar, e ele matou um egípcio, teve que fugir. E Satanás diz assim: agora eu estou feliz porque eu joguei Moisés, o libertador, foi para o deserto, acabou Moisés. Mas nesses 40 anos de ostracismo, de isolamento lá no deserto, Deus preparou para Moisés uma moreninha maravilhosa, que foi uma bênção na vida de Moisés. Zípora deu espaço para Moisés ter paz, esquecer o passado, lembrar-se do futuro, preparar-se com mansidão. Satanás, que tinha pensado que havia vencido, se surpreendeu, porque lá, no silêncio do deserto, Moisés escreveu o livro de Jó, que é uma bênção. Nos tempos de pandemia, Deus reverteu a vida de Jó. Moisés conta essa história. E Moisés, no deserto, escreve o primeiro livro da Bíblia. Depois escreve a maior parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, na ordem em que foi aceita no cânon sagrado. Deus reverte. Ninguém perde tempo nos desertos. Ninguém perde tempo nos distanciamentos. Ninguém perde tempo no isolamento.
estou escrevendo 7 livros durante a pandemia sobre mulheres da Bíblia. Tem que aproveitar os respiros, os lampejos que o céu manda para nós. Temos que pensar em servir a Deus. Daqui a pouco eu vou falar alguns resultados positivos da pandemia. Mas você olha para Jacó. Jacó era o patriarca escolhido por Deus. E Satanás diz, eu vou acabar com Jacó. Já que ele é escolhido por Deus, eu vou fazer ele ser um precipitado, um enganador. Deus não se deixa vencer nem pelas nossas fragilidades. Ele é capaz de reverter a situação. Jacó foge. Jacó está num deserto. Deus se aproxima de Jacó para perdoar. Jacó faz uma luta com Deus sem saber que era Deus. Deus aguenta o suor de Jacó a noite inteira, numa época que não havia desodorante. Olha a paciência de Deus lutando conosco nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. E Deus muda o espírito enganador de Jacó em espírito de reconsagração e de perdão. Para terminar a luta, Deus dá uma pancada no Jacó, na coxa. Vocês conhecem a história. E foi aquela pancada que ajudou Jacó a se encontrar com o irmão. O irmão Esaú não queria aceitar nem os presentes. Mostrar família, mostrar presentes, nada dava resultado. Mas quando Jacó diz assim, estou saindo, meu irmão, para te abraçar, e sai mancando, Esaú diz assim, eu não vou acabar com esse pobre coitado, já está mais para lá do que para cá. Eu vou perdoar. A pancada, às vezes, é uma bênção para nós. A pancada salvou. Deus reverteu a situação, o ódio em amor. Deus é maravilhoso para reverter as nossas debilidades em força, em bênção. Você olha no Novo Testamento para João e Tiago. Não pensa que eles eram bonzinhos desde o nascimento. Eram furiosos, nervosos, temperamentais, impulsivos. Queriam pedir fogo do céu porque não foram recebidos muito bem pelos samaritanos. Agora Deus vai abandonar o João e o Tiago? Olha o senso de humor de Jesus Cristo para nos salvar. Em vez de ele ficar nervoso com os meninos, diz assim, ei, vocês parecem filhos do trovão. Vou dar um apelido para vocês, Boanerges. Tem que aprender a ser manso, vocês são filhos do trovão. A graça de Deus revertendo os nossos defeitos, até defeitos genéticos. Deus é capaz de ter as nossas fraquezas em fortalezas. E o João, depois de alguns anos, ele parecia uma vovozinha, dizendo, filhinhos, você escreva, olha a reversão pela graça de Deus. Quer um outro exemplo maravilhoso? Nós estamos falando da aldeia dos samaritanos, que João e Tiago queriam detonar. O Senhor Jesus recebia instruções diárias do Pai. Ele ficava orando para poder receber informações. E o pai disse para ele, filho, você tem que ir da Judeia para Galiléia, passe por Samaria, porque tem uma mulher lá que resvalou, está caindo no poço, espiritualmente falando. Salva essa mulher, porque ela vai ser muito útil para nós
na pregação do Evangelho. E Jesus foi. Parou lá, pediu água para uma pecadora. Encurtando a história, ela percebe que Jesus é o Messias. Ela diz assim: ninguém fala como o Senhor. Eu acho que o Messias, quando chegar, ele vai falar do jeito que o Senhor está falando. Aí Jesus disse uma coisa que ele não disse para muita gente, para ninguém praticamente. Ele falou mais ou menos isso para o cego de São João 9. Mas ele disse: eu sou o Messias. A mulher deve ter dito: é uma pena, Senhor, que agora já é muito tarde para mim. Eu já acabei com 6 famílias. Não tenho mais perdão. E Jesus diz: o Messias perdoa você. O Messias põe água da vida nos seus desertos. O Messias transforma os rios venéreos do pecado em fontes de água da vida dentro de você. Olha a reversão, esta mulher se torna a primeira missionária da era cristã, uma mulher que destruía famílias. Quando foi chamar os anciãos da cidade daquela cidade samaritana, e agora esqueci o nome, mas vocês me ajudem aí. Sicar, ou Siquém. Ela encontra o amante, o 6º homem, nem era casado com ela. Ela diz assim: volta para sua família, vai pegar suas coisas, eu não sou mais aquela, eu sou salva pelo Salvador, pelo Messias, o Filho de Deus. A reversão de vidas arruinadas em vidas transformadas pela graça de Deus. Imagine o João e o Tiago, que queriam detonar com fogo uma cidade de Samaria, escutando esse jeito maravilhoso do Senhor transformar as pessoas, fazer a reversão pela sua graça. Agora, o Satanás tentou fazer a samaritana pecadora para toda a eternidade, liquidar com ela. Jesus a resgata. E quando Jesus saiu das margens da Galileia, no lado da Judéia e Galileia, do outro lado havia uma série de cidades, 10 cidades, era um conglomerado de 10 cidades chamadas Decápolis. Eram pagãos. E Satanás diz assim: eu vou acabar com Jesus, vou assustar Jesus e vou assustar os discípulos. Quando desembarcam, Satanás tinha preparado 2 indivíduos e encheu de miríades de demônios dentro desses 2 caras. Bilhões de anjos maus. Que o nome deles era Legião, que era multidões. Eu vou assustá-los. Os apóstolos se assustaram e foram longe. Esqueceram-se que estavam diante do Todo-Poderoso. Estavam treinando para fugir. Quando Jesus foi preso, estavam treinando. Mas Jesus não se assustou. Ao contrário, porque ninguém pode nada contra Deus. 10 minutos depois, esses 2 endemoniados, cujas correntes esmiuçadas agora tinham tomado vestidos, especialmente um deles, que era o mais violento. E penteadinho, em são juízo, vestido com roupas que Jesus tinha levado, roupas sobreexcelentes.
agora vestido com a roupa de Jesus, com os pensamentos de Jesus, com os propósitos de Jesus. Ele queria ficar perto de Jesus, ser um apóstolo. Jesus diz: querido, vai ser melhor você contar esses milagres, o que Deus fez por você. Você conta, por favor, conta lá para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus conhecidos e até para os desconhecidos. E se torna um endemoniado, se torna um missionário, reversão da graça. O que Deus pode fazer? Que Deus enche o nosso coração com essa certeza de que todas as coisas vão acabar sendo contribuições para a nossa felicidade, a nossa salvação, o nosso bem. E a glória de Deus acima de tudo. Você veja aquela mulher adúltera. Satanás pensou assim: vou acabar com Jesus, ele vai mandar apedrejar, e os romanos vêm e acabam com o ministério de Jesus. Jesus percebe a cilada que aquela mulher foi vítima dessa cilada, daqueles bandidos. Jesus livra a mulher da cilada. Jesus se livra da cilada. E Jesus transforma esta mulher. Diz o livro desejado de todas as nações que esta mulher adúltera, perdoada por Jesus, se tornou uma missionária ardorosa do Evangelho de Jesus e estava junto à cruz quando Jesus foi crucificado por nós. Reversão poderosa da graça de Deus, transformando o pecado em justiça, transformando guerra em paz, transformando vírus em cura, em esperança. Daqui 1 minuto ou 2 eu vou falar sobre os que morreram nesta pandemia. Mas quando Satanás viu que Jesus estava salvando as pessoas, que os apóstolos foram transformados, que a pregação estava surtindo efeito, ele inventa uma outra coisa para desgraçar a vida dos crentes: perseguição. Eu vou pedir a Nájila que leia para mim, abra para mim, por gentileza, Atos capítulo 8, o que aconteceu na perseguição, que Satanás diz assim: acabo na perseguição. O Coliseu Romano viu muitas perseguições, mas as perseguições causaram, Deus reverte as perseguições. Atos 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E no verso 3 do capítulo 8, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Foi um motivo esta perseguição da expansão do evangelho, Deus revertendo as coisas desagradáveis em bênçãos para quem era missionário e para quem era ouvinte desses missionários. Saulo era um perseguidor, o maior dos perseguidores. O pai diz assim para Jesus: Jesus, meu filho, acompanha o Saulo que está saindo de Jerusalém, vai lá para Damasco, para liquidar os crentes que estão lá na Síria, em Damasco. Ele tem um encontro com Saulo. Deus vai reverter, vai transformar esse perseguidor em proclamador. O pai diz assim: filho, eu gostei do empenho dele, só que está para o mal. Põe esse empenho em benefício da pregação do evangelho. E Saulo agora é Paulo.
o mais empenhado de todos os pregadores. Olha Deus transformando caracteres, vidas, poder incrível, extraordinário. Mas a perseguição ainda continuava. O imperador Domiciano, pela história nós sabemos que ele era um narcisista, um egocêntrico, ele se achava um deus. E não gostou da pregação de João, porque Deus, ele diz assim, Deus sou eu. Que esse negócio de pregar sobre Deus? E a história diz que ele colocou o apóstolo João num tacho de óleo fervente. Diz, agora eu quero ver. Satanás pensava que João ia terminar a sua vida ali. O que aconteceu? O mesmo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha do Nabucodonosor. Não aconteceu nada. E Satanás ficou irado. E Domiciano manda o João para uma ilha deserta e diz assim, agora quero ver ele pregar. Quem é que vai escutar a pregação de João? E Deus reverte o isolamento, o distanciamento, e oferece o livro do Apocalipse para João. E nós temos esse norte, essa bússola, esse GPS maravilhoso, o livro do Apocalipse, a esperança dos séculos. Coisa maravilhosa. Olha a guerra civil na Síria. Eu passei pela Síria junto com a Nájila, quando fomos estudar a mente árabe para estabelecer a comunidade árabe aberta aqui em São Paulo. Não se podia pregar. Quem pregasse na Síria estaria completamente destruído. Como a pregação eles não deixam, os sírios vieram para cá e vieram para países cristãos. A comunidade árabe está atendendo, junto com o Gênesis, 100 famílias de refugiados, alimentando, orientando, procurando emprego, assistindo nas pandemias. São centenas de refugiados. Deus não se deixa vencer. Tem gente conhecendo a palavra de Deus, desses povos. Deus revertendo, transformando. Na pandemia, Satanás diz, eu vou fechar as igrejas e ninguém mais vai pregar o evangelho. Deus disse, não vai acontecer isso. Eles vão pegar a tecnologia e vão pregar. Vão fazer lives para Vila Formosa, para todas as igrejas. Eu já preguei para a Inglaterra, já preguei para vários. Fiz uma live para um pequeno grupo há uns 4 meses, 3, 4 meses. Eu fiz um pequeno grupo de umas 15 pessoas, acho que foi numa quarta-feira, na igreja brasileira de Nova York. Uma meditação simples. Em um mês, 110 mil visualizações. Deus está transformando o 0 em milhões. Irmãos leigos, pastores estão pregando em lives. Sábado que vem vou pregar para 2 cidades próximas de Londres. Quando é que um ancião de 87 anos iria encontrar um auditório de 100 mil, 150 mil pessoas? Como disse o apóstolo Paulo, meus irmãos, a palavra de Deus ninguém pode prender. Ela não está presa.
é como a chuva que rega a terra. Os frutos vão aparecer. A Novo Tempo está com mais estudos bíblicos, inscrições para estudar a Bíblia, batismos, conversões, pedidos de oração, reconsagração, consagração, transformação, reversão da solidão, dos momentos de depressão, abraçando a felicidade que existe, a paz que existe em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu falei que eu ia mencionar que até as pessoas que morreram nessa pandemia tiveram tempo de buscar a Deus. Além da pregação para os vivos, até os que morreram tiveram chance de morrer pensando no Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, como aquele ladrão Gestas lá na cruz pediu a Jesus Cristo nos últimos instantes. Eu não estou pregando últimos instantes, eu estou pregando os últimos tempos, a breve volta de Jesus, e que os planos de Deus são para reverter a maldade deste mundo. Olha a filosofia da palavra de Deus quanto à vida que nós vivemos. Nós estamos na década 80 da nossa vida, orando para chegar a 90. Mas o que é isso diante da eternidade, meus irmãos? Eu vou pedir a Nájila para ler o Salmo 63, verso 3, a filosofia, o pensamento do que é a vida e do que é a graça de Deus. Quer ler para mim, querida? Você quer que eu leia? Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. O que significa isso? Que a vida dos que não se convertem ao Senhor vale menos do que a vida daquele que viveu 30 anos como Jesus e nos trouxe a salvação. Apóstolos e profetas morreram, mas estão esperando a vida eterna. Então, esses que morreram durante a pandemia tiveram tempo de pedir clemência, dizer: Senhor, fiz coisas erradas, eu quero o teu perdão. Então, Deus reverte até a nossa morte pela graça para ganharmos a vida eterna, sendo que poderíamos ter um acidente de percurso, moral e espiritualmente falando. Há um outro versículo, o Salmo 116, verso 15, Nájila, por favor. E vocês podem abrir, se vocês estiverem com energia, tomar um bom breakfast hoje. 116, verso 15. Olha só. Para esses que faleceram, às vezes um parente nosso, às vezes um conhecido nosso, que nós esperávamos que se salvassem. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, aqueles que morrem nesta confiança. Deus vai salvar a gente de qualquer forma, se a gente buscá-lo, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E eu termino com esse pensamento. Quando o pecado entrou, Adão e Eva, muitos de nós, e milhões de pessoas pensam: por que só nós? Sendo que há milhões, bilhões de mundos. Nós fomos azarados, bandidos, Adão e Eva. Não vamos pensar assim, porque Deus está revertendo com um plano incrível, maravilhoso para nós.
esses bilhões de mundos, nenhum deles Deus se tornou habitante desse gênero, dessa nação, desse povo, dos habitantes desses mundos, bilhões de mundos. Mas o nosso mundo, Deus veio e se tornou um de nós. Que privilégio! Reversão da graça de Deus que a mente humana não consegue entender. Outra coisa, o Senhor vai mudar o próprio céu, porque lá pisou Lúcifer, que se tornou Satanás, e bilhões de anjos maus. Deus vai limpar o próprio céu da lembrança do pecado e vai morar conosco. A reversão da graça sensacional. Queridos, louvado seja o Senhor. O Senhor nos livre do pecado. O Senhor tire o vírus, essa pandemia desgraçada que é o pecado, pior do que todas as pandemias imagináveis e inimagináveis. Deus muda o vírus em vida eterna. E que Deus abençoe a todos os queridos irmãos pela graça que é capaz de reverter as nossas descrenças, é capaz de reverter as nossas dúvidas, a nossa falta de fé, que é capaz de transformar o zero em milhões de bênçãos para todos nós. E que o Senhor esteja dentro de você, dentro de mim, e o Senhor nos dê a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.